Eles já são quase 140 milhões ou mais em todo o país. Os animais de estimação conquistaram de vez o espaço deles na casa e no coração dos brasileiros. Esse número é oficial. Foi divulgado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano passado. Entre os companheirinhos preferidos estão os cães, as aves, os gatos e depois outras espécies, como répteis e pequenos mamíferos. O fato é que já existem mais animais de estimação nos lares brasileiros do que crianças, acredita? Apesar de sermos tão diferentes, os bichinhos de estimação acabam se tornando membros da família. E assim como todos nós, os animais também são efêmeros, estamos de passagem no mundo. Em geral, o tempo de vida deles é menor do que o tempo de vida dos humanos. E daí, quando chega a hora de se despedir, ai, que difícil, né? É por isso que existe um serviço que ajuda os donos de pets nesse momento delicado. É o Crematório Pet Vaticano, que tem serviço de despedida e de cremação para animais. Olha, a cremação de pet ela surgiu no Brasil aproximadamente há 20 anos atrás. O Brasil ele ficou atrasado mais ou menos em torno de 100 anos comparado aos outros países da Europa. A cremação ela já é praticada na Alemanha desde o século XIX. Então, no Brasil, na época de religiões, essa coisa toda, se via a cremação com uma certa restrição. E aí, depois que a própria Igreja Católica disse que não se opunha a que se fizesse a cremação, é que no Brasil, a partir de 74, que surgiu o primeiro crematório de humanos aqui no Brasil. Então a cremação de animais ela existe há aproximadamente 20 anos. E aqui no Vaticano, no estado de Santa Catarina, ela foi pioneira em trazer o crematório de humanos para a região. Então isso aconteceu há 13 anos atrás. E esse know-how que a gente foi pegando de atender o ser humano, nossos diretores resolveram também estender isso para os animais. Quando perdemos um amigo querido, viver o luto é importante. Por isso, a despedida faz parte desse processo. Em Balneário Camboriú, no Crematório Pet Vaticano, tem um lugar preparado especialmente para o último adeus ao seu bichinho. Antes de preparar a cerimônia em si, esse bichinho ele passa por um processo de asepsia. Então a gente faz uma lavagem nele, é secado, é escovado, mais ou menos uma coisa similar como se fosse um pet shop. Então o que você faz para quê? Para que a pessoa tenha aquela visão de ele estar descansando e não morto. Se ela quiser, ela pode ter até 2 horas de espaço para que se vele, né? Geralmente são poucas pessoas que vêm, geralmente um casal, às vezes um filho, raramente traz outros pets, mas quando traz outros pets, é interessante que o próprio bicho ele percebe o luto. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu e vocês são vocês. E o que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Depois da cremação, as cinzas do seu amigo pet podem ser colocadas em urnas especiais e simbólicas, como essas, em formato de cão, gato e até coração. Ou então podem ser transformadas em pingentes e até em uma joia. Você pode pegar, por exemplo, o seu cabelo com o pelo e fazer um diamante, né? Nós temos uma cor que a gente chama amarelo, canário. Você pode fazer o cristal mesmo, ele em transparente, ou até em a cor azul, que é uma coisa rara. Tudo isso a gente imita o processo que é feito na natureza. Então nada, apesar de ser produzido num laboratório, o diamante, ele tem a mesma propriedade química, física e ótica de um diamante na natureza. Só que você faz isso, você imita a natureza dentro de um laboratório. O serviço de cremação para pets funciona 24 horas e existem também planos preventivos que podem dar todo o suporte necessário quando chegar a hora do adeus. Existe a possibilidade de fazer isso de forma preventiva. Então, já está com uma determinada idade, você vai pagando gradativamente. O custo, quando você faz isso de forma preventiva, ele tem um desconto maior,
do que num atendimento de pronto atendimento, que a gente chama, ou atendimento emergencial. Então existe essa possibilidade. Tem gente que, por exemplo, já temos vários casos de pessoas que têm 4, 5 pets e vão adquirindo gradativamente para os mais velhos, né, vão priorizando os mais velhos e já vão comprando. E quando acontece, infelizmente vem acontecer o contratempo com esse bichinho, ele já tem. Então é só acionar que a gente vai e faz a remoção para ele. Para essas pessoas é muito importante você dar um momento digno de eu te homenagear daquilo tudo que você me proporcionou de bom. Então é isso que a gente geralmente, é esse o nosso principal foco. É você amenizar de certa forma o impacto da perda da pessoa e tratá-la com o máximo de carinho possível.